Meus irmãos, a graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, escute bem isto, mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. É como diz o Salmo 40, a partir do verso 2 e 3, que são muitas as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor para conosco. E o salmista diz, são tantas que não dá para contar, ou seja, são incontáveis. A graça, irmãos, é uma dádiva. Graça é um presente de Deus sem ser merecido. Graça é favor, favor de Deus sem merecer. Ou seja, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E no texto que nós lemos aqui, é o único lugar na Bíblia que fala que existe um trono de graça. Um trono de graça, conforme está escrito no versículo de número 14. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Nós ouvimos aí os levitas adoradores cantando que há um rio fluente, que há um rio que está fluindo águas. Por quê? Porque desse trono de Deus flui graça e misericórdia. Flui bênçãos para você, tanto na vida ou na área espiritual, como também na área física e material da sua vida. E quando eu me deparo com esse texto aqui, de Hebreus capítulo 4, a partir do versículo de número 14, aonde o escritor aos Hebreus, nós não sabemos o nome desse autor da carta ou da epístola aos Hebreus, alguns atribuem esta obra a Paulo, mas isto não está evidenciado na Bíblia, nós não sabemos, o autor aqui é desconhecido, mas biblicamente falando aqui, ele diz que Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança, do antigo pacto. E ele começa dizendo no versículo 12, ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, ele diz, temos um grande sacerdote, um grande sacerdote. Isso é interessante, porque ele diz, além de ser sacerdote, ele é grande e ele é sumo sacerdote. Ele está acima de todos. Por que ele está acima de todo? Porque no Velho Testamento, os sumos sacerdotes, eles eram rodeados de fraqueza. Olha para cá, eles ofereciam sacrifícios aprazíveis ou aprazados a Deus em favor do povo, mas eles mesmos estavam inseridos em pecados e em fraquezas. Quando você lê Hebreus capítulo de número 5, você vai ver que está escrito assim, versos 1 e 2,
porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aí olha o que diz o verso seguinte: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, você vê que o escritor aos Hebreus aqui, ele traz à tona a personagem ou a personalidade do antigo sumo sacerdote. E ele diz que ele era pego em favor do povo para ministrar, e ele mesmo estava rodeado de fraqueza. Agora, com relação a Cristo, não, porque ele é o sumo sacerdote de Deus, que não ofereceu um animalzinho, ele ofereceu a si mesmo. Por isso foi criado, e o escritor aos Hebreus aqui, ele traz aqui com um foco específico, dizendo que por causa que Jesus Cristo, ele é superior ao sumo sacerdote do Antigo Testamento, criou-se na pessoa de Cristo um trono de graça. Através de Jesus, nós recebemos esta graça, ou seja, o favor de Deus sem ser merecido. Pastor, mas o que é graça? É um favor imerecido. Quando você lê sobre a graça, ela traz salvação. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 2, versículos 8, também o verso 9, diz assim: pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. E Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que dom de Deus? Porque a graça é uma dádiva, é um dom, é um presente de Deus, sem ser merecido. Sabe quando você vai dar algum presente para alguém e ela diz, não, mas não precisava não, sabe, não precisa não. Se não precisava, então devolve. Na verdade precisa. Às vezes as pessoas costumam dizer, mas não precisava se preocupar com presente. Claro, foi convidado, então a gente dá presente. Mas muitas vezes você dá presente para alguém até sem ele precisar, ou até mesmo sem merecer, mas você dá. Agora imagine o presente de Deus. A Bíblia diz em João 8, João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora, como é que estava o mundo quando Deus deu o seu único filho? Como estava o mundo quando Deus deu o seu único filho? Para quê? Para morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas o que é isto? É graça, é favor sem ser merecido. Por isso Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, olha, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, ou seja, não vem dos homens. Aí ele diz, é dom de Deus. No verso 9, ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por que não vem das obras? Porque se fosse das obras, alguém ia bater no peito e se vangloriar. Eu sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu sou um cidadão de bem.
eu ando direito com os meus negócios, eu não devo nada para ninguém, eu não desejo mal para ninguém. Se eu não entrar no céu, mais ninguém entra. Andar direito, pagar as contas certinho, isso é o dever de um cidadão terrestre. Outro sim, é o dever de um cidadão brasileiro. Mas para entrar no céu, tem que ser através da graça de Cristo Jesus. Por isso que diz, não vem das obras, vem de Deus. É um presente imerecido. E o escritor, então, ele apresenta Jesus aqui como o trono da graça. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Por que ao trono da graça? Porque deste trono flui graça e misericórdia. Flui a graça primeiro, para nos salvar. A graça salvadora, porque pela graça sois salvos. E sempre tem um meio, né? Por meio da fé. Por meio da fé. E você precisa entender que não vem de vós, é dom de Deus. A graça também, ela nos fortalece. Interessante. Olha o que Paulo, ele escreveu. Isso é muito importante. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2 e o verso de número 1. Vamos ver o que está escrito. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há aonde? Com quem está a graça? Em Cristo Jesus. Você adentrou aqui fraco, se fortifique na graça do Senhor. Você que está conectado conosco, está sem força para vir para a igreja, depois desta pandemia, quem sabe você enfrentou durante ela, está enfrentando até hoje, problemas inumerosos ou imperiosos, e você não consegue agora se sobressair, levantar da sua casa, do seu lar para vir para a igreja. Se fortifique na graça do Divino Mestre. Olha o conselho contundente que Paulo dá para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Oh, irmão, nós estamos aqui nesta noite, é pela graça do Senhor. Você está de pé nesta noite, é pela graça do Senhor. Olha para cá, mesmo em meio a esta pandemia, você está vivo, é pela graça do Senhor. Eu quero te dizer que a tua família ou a tua vida espiritual está de pé, é pela graça do Senhor. Você está vivo hoje aqui, é pela graça do Senhor. É pela graça. Porque há um trono fluente. E desse trono flui graça e misericórdia. Isso é tremendo, irmão. Graça trazendo salvação. Olha o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Olha como Paulo expressa. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Não é por mérito próprio, não é pelo o que eu faço ou venha fazer ainda mais, não, é pela graça do Senhor. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, se manifestou, chegou até a mim e chegou até você, trazendo o que para nós? Salvação. Você vê que Deus não faz
acepção de pessoas e nem de sexo. Falou homem, falou mulher. Então, trazendo salvação a todos os homens, ou todos os seres humanos. Salvação para todos, para todos. Você vê que só não vai para o céu quem não quer ir para o céu. Alguém, mas Deus não quer me levar. Deus quer levar todo. Deus não quer que ninguém se perca. Paulo escreveu também a Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Agora, só vai para o inferno quem quiser ir. Só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Por quê? Porque a graça salvadora foi se manifestando e já atingiu os 4 cantos do planeta Terra, atingindo todos os homens. Olha, todos têm possibilidade de serem salvos. Só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Rejeitar a graça do Senhor, rejeitar o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Porque a graça salvadora está aí. Olha o que João, o evangelista, escreveu no capítulo 1 do seu livro, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Olha o que está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça, oh aleluia, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, na lei era olho por olho, dente por dente. Era sem misericórdia. A Bíblia diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Você lembra daquela mulher que foi pega no próprio ato, adulterando? E aqueles homens com pedras nas mãos chegaram para Jesus e disseram: ó Senhor, pegamos esta mulher em flagrante, no próprio ato adulterando. E ó Senhor, já vou logo dizendo, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí Jesus olha para eles, cada um com a pedra na mão. Aí Jesus abaixa e ele começa a escrever na terra. Eu posso imaginar o que Jesus escrevia na terra. E eu acabei de citar aí João capítulo 1, versículo 17. E ele está inclinado ali escrevendo com o dedo na terra. E eu acredito que ele escrevia: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aí eles começaram a insistir: mas e aí? Tu não tem uma palavra definitiva para esse caso? Jesus se levanta, olha para eles e diz: qual dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Quando eles ouviram isso, o quê? Qual dentre nós estiver sem pecado, que atire pedra contra ela? Hoje mesmo eu pequei de manhã, eu roubei, eu fiz isso. E cada um, começando pelo menor até o maior, cada um foi pegando a pedra e jogando. Fizeram um montão de pedra ao lado daquela mulher. Aí Jesus olha, só ficou ele e a mulher. E ele se dirige para a mulher como o trono da graça de Deus, a graça salvadora, libertadora, transformadora. E ele pergunta: mulher, ninguém te condenou? E ela diz:
Não, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele olha firmemente com os olhos da graça para a mulher e diz: também eu não te condeno. Também eu não te condeno. Vais e não peques mais. Aleluia! O que é isso, pastor? É o trono da graça de Deus estabelecido aqui na terra. Irmão, há um trono. Por isso que Jesus falou: se dois de vós concordares no céu. Não, interessante. Primeiro, as pessoas acham que tinha que se concordar lá no céu, para depois se concordar na terra. Mas Jesus, como o trono da graça de Deus, ele diz: ó, tudo que dentre vós, dois de vós, se concordares na terra, acerca de qualquer coisa que perdides, vai ter um acordo, uma concordância também no céu. Ou seja, irmão, as nossas probabilidades, as nossas possibilidades são tantas, você nem imagina. Sabe por quê? Porque há um trono de graça ou da graça estabelecido aqui na terra. E quando você, mísero, tá? Mísero pecador, se apresenta, se achega diante desse trono da graça, que flui graça, que flui misericórdia, irmão, você é abençoado. Você é abençoado. Olha o que diz o versículo de número 15 e o 16 da leitura oficial. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está dizendo aqui que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, um coração duro, pétreo, né? Pétreo, uma rocha. Aquele coração insensível que você chega: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. E ele não se compadece de você. Nananina, não. O escritor aí é contundente, é claro, é nítido. Porque não temos um sumo sacerdote, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas depois do ponto e vírgula, ele diz: porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E qual é o conselho do escritor aos Hebreus para mim e para você? Está no versículo de número 16. Aí ele diz: cheguemo-nos. É por isso, irmão, que sem chegar ninguém alcança nada. Por que tem muita gente sofrendo no mundo de hoje? Porque não se achega a Deus. A Bíblia diz assim, olha para cá, tá lá, deixa o versículo aí, eu só vou citar. Tá lá em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha como o negócio funciona. É automático, parece que é como você liga o carro no automático. Ó, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por exemplo, aqui é Deus, aqui sou eu. Quando você dá um passo para Deus, opa, Ele dá um passo em sua direção. Você dá mais um passo, Ele dá mais outro. Daqui a pouco você se chega a Deus. E assim você vai estar assim com o Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E aí está escrito: cheguemos, pois. Só que isso não pode faltar. Com confiança. Confiança fala de fé. Tá? Confiança fala de fé. E fé é a única coisa que Deus exige
para garantir a nossa vitória. Quem não conhece Hebreus 11:6, pode deixar aí, Hebreus 11:6, todo mundo conhece, até de cor e salteado. Lá diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, porque é necessário, a única coisa que Deus exige, é necessário, Deus faz questão disso, ele não abre mão da fé, é necessário que aquele ou aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. Então a única coisa que Deus exige de nós é a confiança. A única coisa que Deus exige de mim e de você é a fé. Por isso está escrito, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos, primeiro, alcançar misericórdia, porque olha para cá, o escritor lá do livro de Lamentações, o Jeremias, o chorão, o profeta chorão, ele diz, as misericórdias são as causas de não sermos consumidos pela sua ira, as misericórdias de Deus. E aí está escrito, para que possamos alcançar misericórdia, e aí encontrar o quê? Graça, achar graça, você receber a graça. Quando você se aproxima do trono de Deus, do trono da graça, você alcança duas coisas, misericórdia. Misericórdia dá-nos a entender daquilo que você não merece. Você não merece, você pecou, tinha que ser condenado como aquela mulher, tinha que ser apedrejado, você já falhou com Deus várias vezes, mas mesmo assim, quando você se apresenta diante do trono da graça, você alcança primeiro misericórdia, segundo, você acha a graça, o favor de Deus, imerecido. Você recebe o favor de Deus. E aí diz depois da vírgula, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha para cá, hoje é uma noite oportuna para você. Você que está conectado conosco, hoje é um dia oportuno de você se aproximar diante do trono da graça. É você se achegar ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Essa graça é tão poderosa que eu me lembro do apóstolo São Paulo. Ele estava aflito. Está lá no capítulo de número 12 da segunda epístola aos Coríntios, 12 e o versículo 9. Porque Paulo estava vivendo, segundo o que a gente vê nesse texto, os seus piores dias. Ele estava aflito, perturbado, tédio, desgostoso, descontente. Porque uma perseguição acirrada, ele diz um espinho na carne. Segundo a Bíblia, era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que sempre estava perseguindo e açoitando, batendo Paulo. Aonde Paulo estava, o perseguidor estava lá. Chegou um ponto que Paulo diz, não aguento mais. Ele foi orar, orou uma vez, Deus disse não. Porque não de Deus também é resposta. Não faz, não é da minha vontade, eu não vou fazer isso, eu não vou dar isso para você. Não também é resposta. Orou a segunda vez, Deus disse não. Orou a terceira vez, Deus disse não. Paulo ouviu o não de Deus, Rose, raciocinou, pensou e diz, olha, sabe que Deus tem algo melhor para mim? E disse-me,
a minha graça te basta. Olha aí, olha o trono da graça. O que Paulo estava fazendo quando recebeu essa palavra? Orando. O que Paulo estava fazendo? Estava diante do trono da graça. Jesus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aí ele diz, então é o seguinte, quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Aleluia! Meu irmão, o que é isso? É o trono da graça de Deus. Se você nesta noite está aqui, é pela graça do Senhor. Você que está aí conectado conosco, você não morreu pela Covid, ou ainda que você foi pego por ela, você foi atingido pela Covid, mas você ficou lá entubado e você saiu da intubação. Sabe o que é isso? Não é os médicos não. Sabe o que é isso? Não é as vacinas não. É o poder de Deus, é a graça do Senhor. Aí Paulo diz, pelo quê? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Sabe por quê, Paulo? Por que você sente assim? Porque quando estou fraco, então eu sou forte. O que o fez assim? Porque Paulo mudou rapidamente, mesmo que ouviu por 3 vezes, não, não e não. Ouviu por 3 vezes o não de Deus e teve esse posicionamento. Sabe o que é isso? Deus descortinou diante dos seus olhos o trono da graça. Ele diz o quê? Aqui tem tudo que eu preciso. A graça me basta. Ou seja, a graça me é suficiente. Eu tenho a graça de Deus comigo. E com a graça de Deus eu venço os problemas. Eu venço as perseguições, as injúrias, as necessidades. Com a graça de Deus, disse Paulo, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Eu finalizo aqui, você que está aqui nesta noite, busque mais a graça de Deus. Se você dormiu esta noite passada, e aí você teve possibilidade de abrir os olhos e acordar, sabe o que chama isso? É graça. É graça. Sabe por quê? Muitos durante esta noite e principalmente pelas madrugadas foram infartados, deu AVC e eles já estão jazendo no vale da sombra da morte. E você está vivo aqui. Sabe o que isso chama? É a graça de Deus. Oh, aleluia, é a graça de Deus. Se muitos estão caindo ao teu lado, 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, 11.000, e você se mantém de pé. Sabe o que é isso? É a graça, aleluia, é a graça. Sabe por que muitos têm se desviado da fé, muitos têm se desanimado nesta caminhada, mas você mantém o foco com os olhos fitos em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É a graça, é a graça. Mesmo você fraquinha, mesmo você tendo as suas deficiências espirituais, mas você se mantém firme, resoluto ou resoluta e forte na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Não é mérito teu, não é mérito próprio. Sabe o que é isso? É a graça. É a graça, é o favor de Deus. Sabe por que a sua família está toda feliz, com saúde? Tem o seu feijãozinho, o seu arrozinho, ou a sua misturinha para comer, e gente morrendo de fome por aí. Sabe o que é isso? É a graça de Deus para com a sua vida. É a graça,
é a graça. Ah, pastor, eu canto bem, eu me preparei, eu fiz faculdade de música, eu fui até um especialista, eu fiz aula de canto lá, eu canto maravilhosamente. Não, você não canta coisa nenhuma. Olha, nada o homem pode possuir se não for pela graça do Senhor. Quando você canta bonito, é pela graça do Senhor. Quando Deus usa o pregador para pregar, a igreja é edificada através da sua preleção, através da sua pregação. Sabe o que é isso? Não é mérito do pregador, do cantor, não. É a graça do Senhor. É o favor de Deus. E você está aqui nesta noite, é pela graça. Fica em pé.